Bom, pessoal, então, só voltando, qual que é a ideia que a gente trabalha com limite de funções lá no cálculo, né? Então, graficamente, basicamente a gente tem aqui, o que a gente trabalha lá é, se eu tenho aqui uma função definida, lá a gente trabalha definida no intervalinho aberto contendo A, e aí o que acontece? Se à medida que eu aproximo aqui, ó, do ponto a f de x, né, pegando pontos aqui, ó, a f de x se aproxima de R, né, tanto por aqui quanto por aqui. Vou aqui x, aqui y, opa, x1 e x2, vou pôr um pouquinho maior, acho que fica ruim para vocês verem. Então aqui é o ponto A, aqui é o x1 e aqui é o x2, né? Aqui é a f de x1, aqui em cima a f de x2. Então, à medida que eu aproximo de A f de x se aproxima de R. Se isso acontece, é o que a gente define, né? O limite da f de x, quando x tende a A, ser igual ao valor F. Bom, a gente define essa noção de proximidade, né? Como que a gente define? A gente, fazendo outro gráfico aqui, Y, né? Vou pôr de novo aqui o A, aqui o L, então, bom, como que a gente define essa noção de proximidade? Se eu dou um intervalinho aqui, ó, L menos epsilon, L mais epsilon, eu preciso encontrar um intervalinho aqui, A menos delta, A mais delta, onde a imagem de qualquer ponto daqui de dentro, exceto o ponto A, cai dentro desse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Então, bom, a ideia aqui é a mesma, né, que a gente vê lá em cálculo. Qual que é a diferença? Né? Que eu preciso só, a ideia é de aproximar do ponto A. Então, para eu poder me aproximar do ponto A por pontos diferentes de A, esse A tem que ser um ponto de acumulação desse meu conjunto. Então, em geral, eu vou estar trabalhando com intervalos, só intervalos, né? Eu vou trabalhando com conjunto e para eu poder calcular o limite nesse ponto, esse ponto tem que ser um ponto de acumulação. Eu tenho que poder me aproximar desse ponto A, tá? Então, aqui, a diferença é que a gente faz um pouco mais geral, né? E para falar de limite, então, eu preciso calcular o limite num ponto de acumulação, tá? Então, vamos considerar que seja f, uma função definida no conjunto x em R, com x um subconjunto de R. Tá? Para A, ponto de acumulação de x, né? Então A pertencente a x', dizemos que um número real L é o limite da f de x quando x tende a A, esse Azinho aqui, né? Vou até colocar uma coisa para destacar o A. Se, dado um epsilon positivo, ou seja, para cada epsilon positivo, existe aqui um delta. Esse delta, vou colocar só essa vez, mas ele depende tanto do epsilon quanto do A positivo. Tal que, se x pertence a x e módulo de x menos A
maior que zero e menor que delta, pense que módulo da f de x menos L menor do que L. Então, o que a gente está dizendo aqui? Bom, se eu pegar pontos em x, né, observe que a função f é definida no conjunto x, então não posso pegar números reais simplesmente, mas sim números aqui no domínio da minha função. Então, se eu pego pontos aqui em x, cuja distância dele até A é menor do que delta e é diferente de A imagem deles é menor do que L. Tá? Então, a diferença aqui basicamente eu não preciso trabalhar com x intervalo que nem no cálculo a gente trabalha. Né? Então, para definir a noção de limite, eu preciso só que seja um ponto de acumulação. Então, digamos, vou fazer um conjunto aqui, x e y. Então, vamos pensar aqui, vou pensar no meu conjunto x aqui como sendo 1 sobre n natural, união com menos 1 sobre n natural. Esse aqui é meu conjunto x, é meu conjunto de pontos. Então, bom, aqui eu vou ter, digamos, 1 dessa parte, né, meio, 1/3, 1/4. Então, vou construir uma sequência aqui que se aproxima de zero, né, sobre n. Mesma coisa para o outro lado. Tá? Menos 1, menos meio, né, aqui, menos 1 sobre n. Tá? Então, observa que zero ele é um ponto de acumulação de x'. Tá? Então, eu posso calcular o limite nesse ponto para alguma função. Então, vamos pegar aqui uma função, por exemplo, seja f, definida desse conjunto x aqui em L, por vamos pegar uma bem simples, né? Ó, mais simples que tem aqui, vamos pegar a identidade. Tá? F de x igual a x. Então, o limite de f de x quando x tende a zero é zero. Então, por quê? À medida que eu vou aproximando aqui, vou colocar o gráfico dela, vou colocar o gráfico dela em preto. Tá? O gráfico, na verdade, não é tudo isso, né? É conjunto de pontos, né? Vou colocar o gráfico, são os pontos que eu vou colocar em verde, tá? Aqui é a identidade, né? Mas os pontos do gráfico são esses aqui, ó. Esse. Então, e aqui também. Então, os pontos do gráfico são esses aqui em verde, tá? Eu só coloquei aqui y igual a x para todo x real para poder localizar os pontos. Tá? Então, observe que esses pontos aqui vão se aproximando do zero. Nesse caso, né, basta a gente tomar esse caso, né? Se a gente tomar o delta igual a epsilon, como é identidade, né, a gente tem que, se x pertence a x e módulo de x menos zero, vou colocar módulo de x menor do que delta, isso aqui vai implicar que o módulo da f de x é menor que epsilon. Né? Lembrando que aqui eu estou com a identidade. Tá? Aqui eu estou mais preocupado com a questão do domínio, né? Porque é um conjunto aqui discreto, né? Mas ele tem um ponto de acumulação, então eu posso calcular o limite
não responde acumulação. E lá no caso, quando a gente trabalha em cálculo, a gente não trabalha com conjuntos desse formato, né? Lá a gente trabalha em geral com intervalos de R, tá? Bom, antes de passar mais exemplos, né, para a gente calcular o epsilon, na verdade, então, a importância, o A tem que ser sempre o ponto de acumulação de x, né, para poder calcular limite, mas a função não precisa estar definida nesse ponto, que é esse exemplo que eu coloquei aí. Então, ó, portanto, eu já coloquei na definição, mas vamos ressaltar. Para calcular o limite em um ponto A, é preciso que o A seja um ponto de acumulação, pertence a x'. No entanto, a função, ou melhor, né? No entanto, o A não precisa pertencer a x. Não precisa pertencer a x, ao domínio da função. Bom, mesmo que ele pertença a x, pode ser que o limite, né, não dá igual ao valor da função no ponto. Né? Poderia ter uma função, isso aqui vocês lembram lá de cálculo, mas poderia ter alguma coisa assim. Porque o ponto A pode estar em x até, né, a função está definida. Aqui, esse é o valor L, e aqui em cima é a f de A. Então, o limite pode ser que seja diferente, né? Mesmo que a função está definida no ponto. Então, o que me importa é pontos do conjunto do domínio, né? A f de x em R. Então, pontos de x que estão próximos desse ponto A. Mas não me importa, para estudo de limite, o comportamento da função no ponto A. Tá? Bom, uma afirmação que a gente usa muito é negar essa afirmação, né? Então, o que significa dizer que não existe limite da f de x quando x tende a A? Tá? Ou que esse limite não é um valor R. Tá? Então, vamos negar essa afirmação. Né? Negar que o limite de f de x quando... Ou vamos escrever, né? Negar, perdão, que... Vou colocar a notação. Limite da f de x quando x tende a A é igual ao valor E. Então, como que a gente nega essa afirmação? Vamos olhar a definição lá. A definição é: para cada epsilon positivo, existe um delta positivo. Tal que, para todo x em x, com módulo de x menos A menor que delta, isso vai implicar que módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Essa é a definição, né, de limite. Então, vamos negar essa afirmação. A gente precisa disso, às vezes, para mostrar que um determinado limite não é determinado valor. Né? Ou seja, até para mostrar que o limite não existe. Bom, como que a gente faz isso? Né? Então, vamos olhar aqui. Bom, então, aqui é para todo. Negar isso aqui é existe. Isto é, existe um epsilon positivo
Aí aqui existe o delta, né? Tal que para todo, ou existe para todo, ou para cada, né? Para cada delta positivo. Bom, aqui era para todo x em x, eu vou trocar, vai existe um epsilon, tal que para cada delta positivo, existe um x de delta em x com módulo de x de delta menos a menor do que delta, e agora isso aqui não vai ser menor que epsilon, vai ser maior ou igual a f de x menos L maior ou igual que epsilon. Bom, o que significa isso aqui geometricamente, né? Então aqui eu tenho A, digamos, e aqui eu tenho o F. Significa o quê? Bom, que eu consigo aqui, ó, um intervalinho L menos epsilon, L mais epsilon. Então, vai ter um epsilon, então que esse intervalinho que eu pego aqui, qualquer intervalo próximo do ponto A, né? A menos delta, A mais delta, menos delta, A mais delta, eu vou encontrar aqui dentro um x delta, tal que a f dele está fora. Aqui. Então, para cada delta que eu pegar, então, ó, existe o epsilon, e aí para cada delta eu encontro um x de delta no conjunto x, que a imagem dele cai fora desse intervalo L menos epsilon e mais epsilon. Oi, pode falar? Desculpa incomodar. Tem como aumentar um pouquinho desse desenho? Tem, vou fazer ele ali do outro lado, fica maior, tá? Tá bom, obrigada. É porque não tá Ele acaba sendo pequeno, né? dando pra identificar as letras. Tá. Certinho, muito obrigada, viu? Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Então, ó. Vou reproduzir ele aqui de novo. Então, o que acontece, né? Então, dizer que o limite da f de x quando x tende a A não é L, né? Vou negar aquela afirmação. Então, aqui o L, né? Significa o quê? Que vai existir um epsilon positivo, né? Tal que nesse intervalinho aqui, ó, L menos epsilon mais epsilon, qualquer intervalo que eu pegar aqui, ó, A menos delta, A mais delta, eu vou conseguir um ponto aqui dentro, né? Ó, x delta, cuja imagem dele não cai dentro desse intervalo. Pode cair até aqui, né? Porque o intervalo aqui é aberto. Então, a f de x delta não cai dentro desse intervalo. Tá? Então, isso que significa dizer que o limite da f de x quando x tende a A não é L. Tá? Então, sempre eu vou conseguindo. E se eu pegar outro? Se eu pegar outro, delta, aqui, digamos, eu vou ter, digamos aqui, delta 1, né? Então, aqui, A mais delta 1, perdão, menos, né? A menos delta 1, A mais delta 1. Eu vou conseguir aqui, x delta 1, cuja imagem desse ponto pode cair para acima ou abaixo, né? F de x delta 1. Tá? Então, eu sempre vou conseguir pelo menos um ponto, né, diferente do A, cuja imagem dele cai fora desse intervalo. Tá? Então, observe, vai existir um epsilon, tal que para cada delta que eu pego aqui, a imagem da F não vai cair aqui. Né? Então, por exemplo, poderia estar com uma função oscilando muito rápido aqui, né? Uma forma. Vou pegar aqui o x delta no A, né? Aqui, deixa eu pegar esse ponto aqui, deixa eu colocar só um exemplo.
né? Então, digamos, eu teria isso aqui, uma coisa assim. Claro que ela pode ser vertical, porque eu não defino função, né? Deixa eu colocar uma coisa bem inclinada. Observa que quando eu aproximo do A, não vai estar aproximando do E. Mas se for olhar aqui, estaria aproximando de outra coisa, né? Não seja o E. Poderia até o limite não existir, né? Então, é assim que a gente nega o limite não ser um determinado valor E. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos, né? Como que a gente encontra o delta em função do epsilon, tá? Depois a gente vai ver também algumas desigualdades envolvendo limites, vocês vão lembrar do cálculo. E depois, né, por fim, a gente vai verificar quando o limite não existe no ponto, né? Aqui eu não estou dizendo que o limite não existe, aqui eu estou falando que o limite não é L, tá? É diferente. Eu dizer que o limite não existe não significa que o limite... dizer que o limite não existe significa que ele não pode ser L, porque ele não existe. Mas dizer que ele não é L não significa que ele não existe, tá? Depois a gente vai ver como mostrar que o limite não existe. Aqui acaba sendo mais fácil do que só essa situação aqui, né? Isso aqui é um caso particular. Mas vamos ver exemplos aqui de como mostrar, né, que um limite existe. A gente prova isso.